Vamos lá, primeira questão aqui. Uma barra de ferro de massa 4 kg é exposta a uma fonte de calor e tem a sua temperatura aumentada de 30 para 150 graus Celsius. Sendo o calor específico do ferro Czinho, igual a 0,119 caloria por grama grau Celsius, a quantidade de calor recebida pela barra é de aproximadamente letra A, letra B, letra C, letra D. Letra E também, né? Bom, a primeira coisa que você tem que olhar aqui na questão é o seguinte, é isso daqui, ó. É a informação da questão dizendo que houve uma variação de temperatura. Ele saiu de 30 para 150. Então, se teve troca de calor, você vai utilizar qual tipo de calor? O calor sensível. Vai lá e escreve o que macete. Q igual a M vezes C vezes delta T. Macete. M de massa, C de calor específico, delta T de variação de temperatura. Beleza. Agora você vai lá e joga os dados do seu problema na sua formulazinha, no seu macete. A massa, 4 kg. Opa, aqui está em quilogramas. Observa a unidade do seu calor específico. Caloria, então o seu calor vai ser dado em caloria. A massa aqui, ó, olha aqui, ó, está em grama. Portanto, você tem que passar esse quilograma para grama. Como é que você passa de quilograma para grama? Multiplica por 1000. Então, você tem uma massa de 4.000 gramas vezes o seu calor específico, que é 0,119, vezes a variação, aumentar só a vírgula aqui um pouquinho, vezes a variação da temperatura. Aonde ele chegou? No 150. E ele saiu da onde? Do 30, final menos inicial, 150 menos 30. Portanto, a sua variação, a sua quantidade de calor, o seu calor sensível vai ser igual a 4.000 vezes 0,119 vezes 120. Acredite, meu amigo, a multiplicação, o produto de 4.000 vezes 0,119 vezes 120 vai ser igual a 57.120. 57.120 calorias. Essa é a nossa resposta. Aí você fala assim, Hugo, mas eu não tenho essa opção ali. Será que a gente está fazendo alguma coisa errada? Não, meu amigo, não estamos fazendo nada errado. Apenas observe as unidades das opções, das alternativas. Todas elas estão em quilocalorias. E lembra lá aqui, ó, calor específico aqui, ó, caloria. Então a nossa unidade do calor vai ser dada, foi dada, né? Nós achamos em caloria. Portanto, como lá de quilograma para grama nós multiplicamos por 1000, para caloria, para passarmos para quilocaloria, basta dividirmos por 1000. Então você vem aqui, ó, e divide por 1000. O que é dividir por 1000? Andar 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3. Portanto, nossa resposta 57,12 quilocalorias. Portanto, ó, até perceba lá, ó, aproximadamente. Portanto, a opção correta, letra B de bola. Beleza? Vamos lá para a próxima questão. Próxima questão aqui, ela diz o seguinte. Quanto calor precisa ser dado a uma placa de vidro de 0,3 kg para aumentar sua temperatura em 80 graus Celsius? Então, ele quer saber quanto de calor precisa ser dado para essa placa para ela aumentar a uma temperatura de 80 graus Celsius. Considere que ele te dá aqui o calor específico do vidro, como Czinho igual a 70, olha a unidade do calor específico, Joule, olha a unidade do calor específico, Joule por quilograma grau Celsius. Repare nas unidades. Então, Joule é calor, não é mais como na questão anterior, que estava dando em calorimetria. Quilograma é a massa e a temperatura está sendo dada em Celsius. Então,
Se teve temperatura, é só você lembrar de quê? Do seu macete. Então, ó, Q igual a mc delta T. O seu calor, o calor que ele vai precisar, massa 0,3. Algo, mas aqui está em quilograma. Na outra questão você passou para grama. Passei porque a questão pedia em grama. O calor específico estava sendo dado em grama. Aqui, ó, está em quilograma. Então, eu vou manter o quilograma lá. Calor específico, 70, beleza, vezes a temperatura, que no caso, ela aumentou 80 graus Celsius. Portanto, é só você multiplicar 0,3 vezes 70 vezes 80. Acredite, o produto vai dar, a resposta vai ser igual a 1.680 calorias. Não, claro que não. Por quê? O calor específico aqui, ó, está sendo dado em joule por quilograma graus Celsius. Portanto, a unidade aqui é o J de joule, beleza? 1680, onde é que tem essa opção aqui, ó? Aqui, ó, letra C de certo. Beleza? Vamos lá para a próxima questão. Olha essa questão aqui, que questão interessante. Um grão de milho de massa igual a 2 gramas, calor específico de 0,6 caloria por grama graus Celsius e temperatura inicial de 20 graus Celsius, é colocado dentro de uma panela com óleo fervente. Suponha que no instante em que atingiu 100 graus Celsius, temperatura, o grão de milho tenha estourado e virado uma pipoca. Qual a quantidade de calor no sistema internacional? Olha que palavrinha-chave para a gente. No sistema internacional, ele recebeu dentro da panela para isso acontecer. Beleza, uma questãozinha simples de calor sensível. Teve temperatura, teve variação de temperatura, então você vai escrever o seu macete, que é igual a mc vezes delta T. As unidades todas estão legais, ó. A massa está em grama, temperatura em Celsius, a quantidade de calor que eu vou descobrir vai ser em caloria, então, ó, grama, graus Celsius, beleza. 2 vezes 0,6, que é o calor específico, e a variação de temperatura. Ele saiu de 20 e foi para 100. Então, aqui, ó, 100 menos 20. O meu calor específico, o meu calor sensível vai ser de 2 vezes 0,6 vezes 80. Acredite, essa conta vai resultar em 96. 96 o quê? Calorias. Então, ó, 96 calorias. Aí você vai lá e marca, 96 calorias. Mas eu estou na dúvida. Letra E ou letra B? Bom, se é 96 calorias, eu vou marcar a letra E. Errado. Você só marcaria a letra E se não tivesse essa palavrinha aqui, ó, sistema internacional. Como tem, ele está pedindo um sistema internacional, você não pode deixar em caloria, você tem que transformar para joule. Então eu vou marcar 96 joules? Não. Por quê? Lembra lá da conversão? Uma caloria equivale a 4,2 joules. Então, é só você multiplicar 96 vezes 4,2. Acredite, essa conta vai dar 403,2 joules. Repare também que a questão pegou legal a gente, ó, porque ele também te dá em caloria. Então, eu não posso marcar caloria, porque a unidade no sistema internacional é em joule. Por isso que ele me deu aquela conversão. Portanto, a opção correta, letra C. Quantidade de calor, 403,2 no sistema internacional em joule. Muito boa essa questão, hein? Vale a pena você anotar aí. Agora vamos resolver mais uma questão. E a próxima questão é uma questão um pouquinho diferente, que ele não te pede a quantidade de calor. Fica ligado aí.
Em um laboratório de física, uma amostra de 20 gramas de cobre recebeu 186 calorias de calor de uma determinada fonte térmica. Sabendo que o calor específico do cobre é 0,093 caloria por grau Celsius, determine, olha o que ele está pedindo para a gente, a variação de temperatura sofrida pela amostra. Bom, agora ele não está pedindo a quantidade de calor, ele está me dando a quantidade de calor. Aí, ó, como ele está trabalhando, como a gente vai trabalhar com temperatura, eu tenho que lembrar do que macete, calor sensível, Q igual a mc delta T. A quantidade de calor agora ele me deu, que vale 186. Então, ó, 186. Isso é igual a massa, que vale 20, vezes o calor específico, que vale 0,093, vezes o quê? O que eu quero descobrir. Agora eu quero descobrir a variação da temperatura. Então, ó, só a gente resolver aqui direitinho. Ó. 186 igual 20 vezes 0,093, 1,86 vezes ΔT. 1,86 está multiplicando, vai para lá, dividindo. 186 dividido por 1,86 é igual à variação da temperatura. Quanto que isso vai resultar? 186 divididos por 1,86, 100. Ou seja, a minha variação foi de 100 graus Celsius, letra B. Beleza? Então, nós trabalhamos aí os exercícios de calor sensível, né? Trabalhamos com as unidades, trabalhamos alterando, né, o que a questão está te pedindo. Podia te pedir a variação da temperatura, podia te pedir o calor sensível e tudo mais. Agora, nós vamos aprender também, né, o próximo tipo de calor, que é o calor latente. Bom, o próximo tipo de calor é o calor latente. O outro tipo de calor, né, é o calor latente. O que é o calor latente? O calor latente nada mais é do que a quantidade de calor, vou botar aqui o meu pincelzinho, a quantidade de calor que uma substância recebe ou perde por uma unidade de massa para alterar, para mudar o seu estado físico. Repare que agora você não tem mais a sua temperatura, aquela variação de temperatura. E o que vai alterar para a gente é o estado físico daquele corpo, seja ele no estado sólido, no estado líquido ou no estado gasoso. Então, calor sensível tem variação de temperatura. Calor latente não tem variação de temperatura e tem alteração no seu estado físico, beleza? Sensível, variação da temperatura, é o que macete. Latente, não tem variação de temperatura. Tem mudança no seu estado físico, que é o quê? Quimel. Por que quimel? Q é a quantidade de calor, M de massa e o L é o seu calor latente. Assim como você tem lá o seu calor específico, o calor latente também tem a mesma função, a mesma funcionalidade lá, a mesma importância do calor sensível, que vai ser a quantidade de calor lá que ele tem, a facilidade de ganhar ou perder calor, né? De cada corpo lá tem o seu respectivo valor numérico lá, beleza? Você também não precisa decorar isso, não precisa ter isso em mente, isso aí vai ser dado na questão. As unidades, mesma coisa. Como você não tem a temperatura aqui, você só tem a grama e a massa e o calor latente, caloria por grama, você não tem um grau Celsius, então quantidade de calor, caloria, ou em joule, que é o sistema internacional. Mesma coisa do calor sensível, mesmas relações, beleza? Vamos pegar agora a diferença nos exercícios do calor sensível para o calor latente. Vamos resolver a primeira questão de calor latente. Vamos lá. O calor específico latente de fusão do gelo é de 80 calorias por grama. Para fundir uma massa de gelo de 80 gramas, sem variação de temperatura, olha lá, ó, se ele não falou variação de temperatura, você tem que lembrar de quê? Do quimel, Q igual a M vezes L.
A quantidade de calor latente necessária é de... Aí tem as opções. Vamos lá. Q igual a massa, que vale 80. Repare nas unidades. Olha lá, ó, caloria por grama. Beleza, está em grama. E o calor latente, 80 também. Portanto, a minha quantidade de calor, 8 vezes 8, 64. 0 e 0, 10 vezes 10, 100. Acrescenta 2 zeros. 6.400 calorias. Olha lá, já tem a opção direta. Você pode se confundir um pouquinho e marcar, ficar em dúvida na letra D. Por que eu não posso marcar a letra D nem a letra B? 64, beleza. O quilocaloria, para você passar para quilocaloria, você teria que dividir isso aqui por 1000. E quando você divide por 1000, você vai andar 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3. Então, seria 6,4 quilocaloria. E você não tem essa opção aí, beleza? Portanto, a alternativa letra E de escola. Se liga na próxima questão. Inicialmente, em estado líquido, um corpo com massa igual a 40 gramas é resfriado e alcança, devido ao seu resfriamento, o estado de fusão. Sabendo que a quantidade de calor é 1.200 calorias, determine o calor latente de fusão desse corpo. Então, ele quer o calor latente. Repare que ele não fala da temperatura, ele não fala da variação da temperatura. Então, ó, QMEL, Q igual a M vezes L. Quantidade de calor, 1.200. Aqui, ó, você bota embaixo do Qzinho lá. Então, ele está te dando a quantidade de calor e ele te dá massa. Te dá aqui, ó, 40. E o que ele está te pedindo? Obviamente, é o calor latente, é o seu L. 40 está multiplicando, o 40 vai para lá, dividindo 1.200 dividido por 40. Só você cortar os zeros, 12 dividido por 4 dá 3, 10 divididos por 1 vai dar 10. Então, sua resposta, 30. O que você está dividindo? 1.200 calorias por 40 gramas. Então, a sua resposta, 30 calorias por grama. A alternativa, letra C de certo. Beleza? Agora, se liga na próxima questão. Uma questão muito interessante, uma questão falando, a gente vai envolver, vai misturar o calor sensível com o calor latente. Olha só. Determine a quantidade de calor em quilocaloria necessária para um bloco de gelo com 2.000 gramas de massa, inicialmente a menos 5 graus Celsius, seja aquecido até a temperatura de 5 graus Celsius. Aí ele te dá os dados aí, te dá o calor específico do gelo, te dá o calor latente de fusão do gelo, te dá o calor específico da água, né? E ele pede para você determinar a quantidade de calor em quilocalorias. Primeira coisa que você observa é que você tem variação de temperatura, né? Você está trabalhando lá com a água, com um bloco de gelo, e ele trabalha com a temperatura. Aí você vai lá e vai falar assim, eu vou utilizar o QMacete? Também. Você não vai utilizar somente o QMacete pelo seguinte, analisa aqui comigo, ó. Pensa você, tem aqui a minha reta, meu termômetro, onde eu estou saindo da temperatura menos 5 graus e eu estou indo até a temperatura de 5 graus Celsius. Para eu sair de menos 5 até 5, eu passo pelo zero. E repare que, além de trabalhar com a variação da temperatura, eu estou alterando também o estado físico daquele corpo, né? No caso aí do gelo, que é o quê? Abaixo de zero, eu tenho o estado sólido. Acima de zero, eu tenho o estado líquido. E no zero eu tenho o ponto de fusão, é onde a água, o gelo, vai deixar de estar no estado sólido e vai passar a ser líquido a partir desse ponto. Então eu tenho 3 transformações para fazer. A primeira, ó, vou fazer aqui de verde, ó, que é a água indo, o gelo, né, no caso, indo de menos 5 até 0 grau. Então, como eu vou ter variação de temperatura aqui, eu vou utilizar o QMacete. Ó, Q igual a MC delta T.
Q igual, quanto que vale a massa? 2.000. O calor específico do gelo? 0,5. A variação de temperatura, ele saiu de menos 5 e chegou até o zero. Então, final é 0, aqui, ó, 0 menos 5. Beleza? A quantidade de calor nesse caso aqui, ó, vai ser 2.000 vezes 0,5 vezes 5. A quantidade de calor até ele chegar no zero vai ser de 2 vezes 5, 10, 25 mil, 5.000 calorias. Já vou adiantando que vai dar 5 quilocalorias, beleza? Então, essa foi a primeira parte aqui. Fiz a primeira parte, ele chegou em quê? Menos 5 até 0. Quando ele chega no zero, vou fazer de azul. Ó, quando ele chega no zero, ele está mudando o estado físico dele. Ele está deixando de ser gelo e virando água, virando líquido. Então, é o ponto de fusão do gelo, é onde ele vai virar líquido. Então, nós vamos trabalhar agora, não tem temperatura, agora tem mudança no estado físico. Então, você faz o seu QMEL, Q igual a M vezes L. Q igual a massa, 2.000, vezes o calor latente do gelo, 80. Logo, o seu Q, a sua quantidade de calor latente aqui, vai ser 8 vezes 2, 16, 1.000 vezes 10, 10.000. 1, 2, 3, 4 zeros calorias. Portanto, já vou passar para quilocaloria, 160 kcal, 160 calorias, beleza? Olha como é que é mole. Beleza, cheguei no zero. Cheguei lá no zero. Menos 5, passei para zero. Agora eu cheguei no zero. A água virou agora líquida. A água agora está no estado líquido. Então, eu vou fazer aqui de roxo. Ó, então agora, ó, eu vou sair do zero e vou até o 5. Agora eu estou no estado líquido. Se eu estou trabalhando com variação de temperatura, Q igual a MC delta T. Só lembrar lá do seu que macete. Q igual a 2.000 vezes o calor específico agora da água no estado líquido, 1 vezes a variação de temperatura, 5 menos 0. Ele chegou no 5 e saiu do zero, final menos inicial. Então, o meu Qzinho, a minha quantidade de calor, 2 vezes 5, 10, vai te dar 10.000 calorias, beleza? Portanto, o Qzinho vai ser 10 kcal. E agora, qual é a resposta? Agora é só você somar todas essas quantidades de calor que você descobriu do estado sólido, na mudança no estado de fusão, passagem do sólido para o líquido, e a alteração até a temperatura que você determinou, que foi o 5 graus Celsius. Só você somar. Ó, 5 mais 160 mais 10. Quanto que vai dar isso aqui? 175 kcal. 175 quilocalorias, beleza? Então, nós fechamos assim essa videoaula de hoje, falando sobre calorimetria, definindo os tipos de calor e resolvendo os exercícios bem interessantes, bem bacanas aí sobre os tipos de calor. Então, galera, é isso daí. Deixa o seu like aí, deixa o seu gostei, deixa o seu comentário aí se ficou alguma dúvida. Se inscreva no canal, é bacana pra gente, é muito legal. E principal, ativa lá o sininho de notificações aí, porque toda terça e quinta às 7 horas da noite eu vou estar postando vídeos aí para vocês sobre matemática, sobre física, e você pode ser privilegiado, né? Quando você ativa lá o sininho aí das notificações, você, assim que eu posto o vídeo, você automaticamente recebe a notificação aí, dizendo que o Hugo Lira postou um vídeo agora, então você vai lá e assista, aí você deixa o seu like e tudo mais, beleza? Forte abraço, fique com Deus, até a próxima!